alguns jogadores e tal, quando faziam coisas iguais, porque tudo o que seja para acirrar os ânimos dos adeptos, se puder ser dispensado é melhor. No caso do Nuno Santos, eu acho que ele fez bem em pedir desculpa. Ele ia no autocarro do Sporting a celebrar o campeonato, e celebrar o campeonato insultando ou agredindo terceiros é absurdo, por um lado, diminui quem celebra, e o Sporting não merecia ter uma festa emporcalhada com pequenas coisas deste género. Infelizmente teve grandes coisas também que se passaram nas celebrações, não é? Que foram exageros, mas daí o Sporting, enfim, tem a responsabilidade que tem, quer dizer... Já falaremos também sobre isso. Vamos falar disso. Agora, portanto, eu acho que ele fez bem em pedir desculpa. Acho que é uma imaturidade grande e era dispensável. Vai fazer aquilo para quê? A maioria dos sócios do Sporting não se revêem seguramente naquilo. Mas olha, eu tenho uma notícia para o Nuno Santos. Graças a Deus eu sou lampião. André, não te revês naquele gesto de Nuno Santos? Eu, graças a Deus, sou lagarto. Prefiro sportinguista, mas já agora, só para responder ao João, mas prefiro que digam que sou leão ou sportinguista, mas também não me ofende. Para mim podem dizer sportinguista, benfiquista... Eu tenho alguma dificuldade em perceber isto. É assim, a minha satisfação de ser campeão nacional... Eu quero dizer que vou repetir isto, quer dizer, não é todos os dias que eu posso ter isto, portanto agora deixem-me lá ser vaidoso, como diz a minha mãe, gaba-te chique, senão ninguém te gaba a ti. A minha satisfação de ser campeão nacional não é porque o Benfica ou o Porto não são, é porque eu sou campeão nacional. Exatamente. Será tão difícil meter isto na cabeça de atletas, dirigentes, jogadores? Eu tive uma pessoa que gosto muito, dizia-me, temos mesmo que lhes ganhar hoje, temos mesmo que lhes ganhar... Não temos nada, a gente tem é que ser campeões e ostentar o tal símbolo aqui, que isso é que traz o respeito que o Coates fala. Portanto, eu acho que o Nuno Santos fez bem. Não é caso virgem, também não vale a pena rasgarmos as vestes. Fez bem ao pedir desculpa, como é evidente, é assim. Não é caso virgem, eu já vi isto com os jogadores do Porto, com os jogadores do Sporting, com os jogadores do Benfica. Já ouvi coisas horríveis sobre os very lights e as casinhas a arder e por aí fora. Portanto, não é um exclusivo do Sporting, mas isto é ultra desnecessário. Acho que o Nuno Santos fez bem, até porque ele jogou naquele clube e, portanto, naquele clube jogou no Benfica, que é para não estar aqui nenhum mal entendido. E acho que não há nenhuma necessidade. Se gritarmos 3 vezes que somos campeões, enchemos-nos de orgulho e não precisamos de gritar 2 e falar do Benfica na outra. É estas coisas que me fazem confusão. Eu, se me derem a escolher dar 3 gritos aqui na televisão, eu grito campeão, campeão, campeão. Não grito hoje campeão. Hoje não cabes no ecrã, pá. E é normal. E queres que eu te diga o quê? João, há 19 anos que não podia fazer isto. Passei aqui momentos duríssimos nos últimos anos. O Sporting sofreu muito. Agora, se eu tiver 3 gritos... mais. Se eu tiver aqui 3 gritos para dar... Olha, o Aníbal já fez uma previsão... E vai sofrer mais. O Aníbal já fez uma previsão sobre o lugar em que ficas para o ano, pá. É o 4º ou o 5º. O Aníbal deve ser 4º ou 5º. Aníbal. Prepara-te. É 4º, 5º ou 6º? Revela. Eu aposto mais no 4º. Já no 4º. Ruben Amorim, se me estás a ouvir... Porque querias ainda terminar, André, desculpa. Não, Ruben Amorim, se me estás a ouvir, forra ao balneário com a cara do Aníbal Pinto a dizer vocês vão ser quartos. É meio caminho andado para sermos campeões. Ainda vamos voltar a falar sobre a próxima época também, sobre Nuno Santos. Se não fosse o Benfica, se calhar não tinha acontecido a transferência para o Sporting, e é um jogador também que passou pelo Benfica. Torna esta situação mais surpreendente ou mais condenável, na tua opinião, ou não? Não, Mariana, eu não vejo nada de mal em ter um Cascola dizer graças a Deus não sou lampião. Aliás, eu não teria qualquer problema em usar esse Cascola. Agora, eu só entendo... Mas não deve ser diferente para jogadores e dirigentes? Oh, Mariana, não é caso virgem e não é nada que me cause, a este nível, que me cause nenhuma... Então não precisava Nuno Santos de pedir desculpa, por Mariana, exemplo? A mim causa muito incómodo e muita preocupação situações de violência. Agora, estes cascóis, estes dizeres, dentro do campo da competição e do adversário, acabam por ter uma certa graça e fazem parte de toda uma história desportiva. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a achar que somos todos virgens imaculadas. Esta é a minha opinião. Agora, o Nuno Santos é um jogador ainda jovem, não sabe o futuro da amanhã. E só por isso eu entendo a necessidade de... Ele não sabe a que porta vai bater e até que ponto poderá precisar do Benfica. E, portanto, acho que, enquanto profissionais
Doutor Aníbal. Enquanto profissionais, eu entendo que os jogadores devem ter algum pudor em fechar as portas. Agora, não vejo mal nenhum. Eu acho que ele é portista, pá. Não, agora na Santa Aliança vai dizer que nós vamos devolver o Nuno Santos ao Benfica. Espera aí um bocadinho. O Nuno Santos é portista, pá, de certeza, para fazer aquilo. André, vamos ver se a gente se entende. Tanto que ele deve ser do André, usar qualquer adepto do Sporting não vê mal nenhum, nem do Futebol Clube Porto, em usar um cascola a dizer graças a Deus não sou lampião. Epá, mas há alturas e não entendo alturas, a necessidade do Nuno Santos pedir desculpa num gesto que não me parece que seja muito ofensivo, que é uma frase absolutamente banalizada. E, portanto, só entendo isto no caráter profissional e para não fechar portas. Há um cascol, minha opinião, eu não e já agora, graças a Deus, que eu sou dragão. Eu ainda não é meia-noite, não posso dizer aqui, mas há um cascol, João, desculpa-me só dar esta nota, há um cascol, eu não posso dizer porque ainda não é meia-noite, mas há um cascol que diz hoje e sempre, e depois Benfica é não sei o quê. E agora não... É o mesmo espírito, estás a perceber, Aníbal? Isto mas esse é um bocado mais ofensivo. Eu não sei do que é que estás a falar, mas... Tens de saber, eu tenho aqui várias fotografias de jogadores do Porto com cascóis interessantes. Este é o cascol... E do Benfica, não tens? Não, do Benfica. João, não digas isso. Não tenho, podem mandar, que eu não me importo. Mas, João, eu estive em Alvalade a ouvir, como era bom ver a casinha a arder, e ouvi músicas do Very Light. Portanto, não penses que isto... Estamos a falar especificamente dos jogadores, não é? Não vamos... Eu já vi... Não é o público. É para o público e as claques é costume. Mas, ó João, mas eu aí estou a dizer, é jogadores. Eu só distingo os jogadores... Eu só distingo os jogadores dos outros... campeonato. Não faz sentido, desculpa. Eu só distingo os jogadores dos outros pelo exemplo que dão. Mas por isso que eu acho que não devem fazer... Deram-lhe o cascol e ele usou o cascol. Uma coisa é certa, ele não levou o cascol de casa. Otamendi, que já passou... Eu não acho que é um pecado mortal. Quer dizer, acho uma manifestação deste género de Otamendi, por exemplo, era considerada normal. Mariana, não me surpreenderia. Até porque os jogadores têm uma particularidade. Conseguem vestir a camisola que lhes paga. Aquele tempo da glória... E os tempos de grandes jogadores que vestiam a camisola e que se recusavam a investir, hoje isso não existe. Hoje realmente o jogador veste a camisola do clube que lhe paga naquele momento. Mas e não vale a pena... o clube não é preciso necessariamente atacar outros, não é? Mariana, não é preciso, mas acaba por ser inerente. Repara, infelizmente, e eu digo isto de coração, infelizmente, seres de um clube, hoje, e um dos três grandes, é seres anti os outros. Isto é uma realidade que eu gostava que não fosse assim, mas que é. E como eu não sou Dom Quixote, não vou lutar contra moinhos de vento, tenho que encarar a realidade. E ser do Porto é absolutamente ser contra o Benfica. E vice-versa. O Sporting acaba por ter aqui uma posição, enfim... Para já, como passa 19 anos sem ser campeão, se começar a habituar-se a estas coisas, se calhar vai começar a ser visto pelos rivais de forma diferente. Vamos olhar também para a festa do título, para o lado mais feio da festa do título. Pinto da Costa classificou como vergonhosos os festejos dos adeptos do Sporting no Marquês de Pombal. O presidente portista diz mesmo que o Porto vai ter de limpar a má imagem deixada pelo Sporting quando acontecer a final da Liga dos Campeões. O Estádio do Dragão vai receber o jogo entre Chelsea e Manchester City no dia 29 de maio. Pinto da Costa arrasa ainda a atuação das autoridades lisboetas na contenção dos festejos dos sportinguistas. Ao Sporting pode ser apontado alguma coisa, tendo em conta os confrontos que aconteceram nestes festejos? André, ou não tem qualquer responsabilidade? Mariana, eu antes de mais quero deixar uma palavra sobre a conduta de Jorge Nuno Pinto da Costa no decurso deste ano. E faço porque eu acho que Jorge Nuno Pinto da Costa é um homem muito inteligente. É um homem que faz as coisas com um propósito, não faz as coisas por fazer e nem faz com estados de alma. Apesar da idade que tem, está bastante lúcido e sabe exatamente cada coisa que faz. E este ano, Jorge Nuno Pinto da Costa não deu um único contributo para haver paz no futebol português. Desde o não nos provoquem não sei o que da guerra, para os ataques constantes a várias entidades. E eu queria dizer o seguinte, como é evidente, houve excessos nesta festa. Como é evidente, quem disser o contrário não é sério. E eu lamento qualquer ato de violência, qualquer uso excessivo de força, qualquer desobediência às regras que estão instituídas, e neste sentido, se fosse isto que Jorge Nuno Pinto da Costa dizia, eu até podia assinar por baixo. Quando Jorge Nuno Pinto da Costa vem recomendar que o Porto vai limpar a má imagem que o Sporting, e aqui posso dizer, e o Benfica, e o Braga, e o Guimarães, então o que teríamos nós que fazer para limpar a má imagem, o que teríamos nós que fazer para limpar a má imagem que também Jorge Nuno Pinto da Costa já deixou em determinados momentos. Portanto, eu não aceito lições de moral de Jorge Nuno Pinto da Costa, apesar de lhe reconhecer razão nas declarações que ele faz quando eu acho que
Houve uso excessivo de força, houve gente que desobedeceu, houve violência e tudo isso é de condenar. Agora, também é preciso que as pessoas percebam, e isto eu já condenei o que tinha que condenar, mas é preciso que as pessoas percebam que nos últimos 14 meses as pessoas estiveram fechadas em casa, há 19 anos que o Sporting não conquistava um título. Isto é muito bom para as piadinhas das redes sociais, que havia euros, que havia escudos, da naftalina, mas isto gera uma emoção diferente. Ser campeão no Sporting 19 anos depois... Epá, eu peço desculpa aos sportinguistas por dizer isto como eu sei que me dói dizer isto, mas é a verdade. Não é igual ao Porto que ganha uma brutalidade de títulos nos últimos anos. E, portanto, uma multidão não se... Não é por isso, André, nos últimos 10 anos nós ganhámos 5, o Porto 4 e vocês 1. É só para não dizeres a brutalidade de títulos, foram 4 em 10 anos. João, você escolhe os últimos 10 anos porque vos dá jeito. Os últimos 10, que é o que eles estão sempre a dizer, que é nos últimos 10. Você escolhe os últimos 10 porque vos dá jeito. Olha, até vocês ganharem este... Eles diziam sempre os últimos 10. Para não perdermos aqui a questão dos João, eu estou a falar dos festejos, estou a falar dos últimos 20, porque o Sporting nos últimos 20 anos foi campeão 2 vezes. Se quiseres, nos últimos 19 foi campeão 1, não é isso a questão. Havia muita emoção contida e não é fácil. E depois é preciso termos aqui a noção que houve um conjunto de reuniões. Eu não gosto de ver este passa-culpas entre entidades. Houve um conjunto de reuniões entre as diversas entidades, entre o Sporting, etc. As coisas com certeza que não foram perfeitas, mas ninguém podia juntar tantos milhões, e o Sporting é muito grande, com tantas emoções contidas. Nos últimos 14 meses vivemos uma pandemia onde as pessoas estiveram contidas. Nos últimos 18, 19 anos os adeptos e sócios do Sporting não celebraram nada e, portanto, Mariana, indiretamente à questão que me colocaste para rematar, houve excessos, houve uso excessivo de força, houve desobediências a questões sanitárias que não se deviam ter registado, mas ao mesmo tempo também não é preciso estarem a vender uma história como se o mundo tivesse acabado ali, porque não foi isso que se verificou e havia de facto tudo isto. Agora, também quero dizer o seguinte, eu li um reputado epidemiologista dizer, e também tenho que dizer isto, dizer que, dada a incidência neste momento da Covid, que foi a questão que se levantou com maior premência, porque, desculpem, pequenos atos de violência de 10 ou 15 vândalos no meio de milhões acontecem todos os anos, todos sem exceção. E, portanto, são de lamentar, mas são mais comuns do que se diz. Quanto à questão sanitária, eu li um epidemiologista dizer que, com a taxa de incidência que temos neste momento, e espero sinceramente que ele tenha razão, espero mesmo, e vamos verificar brevemente se tem ou não, Mariana, pergunta-me a mesma coisa daqui a uma semana, mas que diz que a maior parte das pessoas estavam de máscara e que a taxa de incidência é relativamente baixa. Eu finalizo com este exemplo. Eu tive familiares que levaram os filhos de 5 e 6 anos e esperaram até às 6 da manhã, com muito cansaço, com alguma chuva, com alguma ansiedade, e esperaram e correu tudo bem. E, portanto, se houve gente que levou as famílias, vimos coisas difíceis, vimos coisas complicadas, já critiquei o que era de criticar, mas globalmente isto foi uma multidão, milhões de pessoas felizes, e isso é muito importante para mim. Aníbal, concordas com Pinto da Costa? Mariana, concordo, e acho estranho realmente se houver alguém que não concorde. E o André Pinotes acabou por concordar e tenta dar ali 2 cambalhotas. Vamos ver 2 coisas. Primeiro, espero que daqui a 5 minutos o João peça desculpa, porque nos últimos 10 anos o Futebol Clube Porto foi campeão 5. Portanto, ele tem que afinar a cartilha dele. Não, então com o 2021 é uma nova década. Aprenda a fazer contas. Não, nos últimos 10 nós fomos campeões 5 vezes. Tu é que não sabes fazer contas. Isto dito, vamos ver uma coisa, e agora isto é uma coisa séria. Mariana, o que se passou é inexplicável e é inaceitável. Foi E a questão dos 19 anos não serve de atenuante, Mariana, de alguma forma? Tudo serve de atenuante. Aliás, há uma realidade que o André diz e que estamos todos aflitos para sair. O problema é que há uma lei para cumprir. É verdade. E não se entende como é que um país destes deixa que não se cumpra a lei e toda a gente bate palmas. Portanto, é evidente que a pandemia... agora, o ano passado o Futebol Clube Porto foi campeão. É só ver as imagens. É evidente era um momento diferente, Aníbal. Não estávamos há 14 meses e tínhamos sido campeões há muito menos tempo. E tinhas taxas de incidência muito maiores. Agora, é um momento André, aquilo que Nuno Pinto da Costa diz é aquilo que qualquer pessoa minimamente agora estamos a falar sobre a Festa do Porto, estamos a ver algumas imagens da Festa do Porto. Pronto, esta foi a Festa do Porto, aqui exatamente. na Avenida dos Aliados. Agora, vamos ver uma coisa. Pinto da Costa tem todo porque direito... não houve, já agora não houve o desfile do autocarro, optou-se na altura por não fazer esse desfile. Mariana, o que se passou é inaceitável. Mariana, depois permite. O erro... Posso falar, André? Sim, eu só pedia que depois a seguir a ti, permitam-me uma nota. Diz lá.
Não, tem a ver com o seguinte, Aníbal. Eu também quero falar, eu só quero dizer uma coisa que é para o Aníbal relativizar. Eu sou Pinotes, posso dar uns saltos, umas cambalhotas. Eu disse logo que Jorge Nuno Pinto da Costa tinha razão. Escusas de dizer que eu dei... O que não tem razão é na lição de moral. Não. Tem. E quero-te dizer mais. Na Escócia, na Holanda e na Itália aconteceu o mesmo que em Portugal. E deixo-te um desafio. Mas eu tenho que olhar para os bons exemplos. Mas, Aníbal, eu não estou aqui... Aníbal, eu não estou aqui a torturar os factos. Eu já disse que tens razão. Eu já disse que o Jorge Nuno Pinto da Costa tem razão. Deixa-me só dizer-te isto, fica este repto. E o Paulo Futre vai gostar deste repto. Na Escócia, na Itália e na Holanda isto também aconteceu. E fica o repto, se o Atlético de Madrid for campeão, cá estaremos os dois para comentar o que se passa lá. É que parece que Portugal é uma ilha isolada do mundo. As pessoas estão cansadas. E os sportinguistas em particular, além de cansados, andavam desesperados. Sim, tens razão, é de condenar. Mas não vamos agora com lições de moral. Isso é que a mim já me faz mais confusão. Quando o Porto foi campeão, tinha sido campeão muito pouco tempo antes. E a situação pandémica era diferente. Epá, tens razão, Era muito difícil que os adeptos não saíssem à rua. Isso é óbvio. Mas Mariana, podia ter havido um planeamento diferente também para evitar alguns dos confrontos que aconteceram, dos problemas que aconteceram, da violência que aconteceu? Tinha que ter havido. Eu não aceito, e aqui não vale a pena empurrar as culpas uns para os outros. Toda a gente tem culpa. O autocarro não devia ter saído, a Câmara Municipal de Lisboa esteve mal, a PSP esteve mal, o Ministro da Administração Interna esteve mal e toda a gente esteve mal. E, portanto, Pinto da Costa tem toda a legitimidade de dar lições morais. Aliás, estas lições são bem dadas. E eu não posso aceitar que digam, se acontecer na Espanha, se os outros estiverem todos mal, eu quero estar bem. Até porque estamos a falar de uma coisa que é saúde pública. Agora, era muito difícil? Era, mas eu esperava mais. Não é isso que eu disse. E eu esperava mais. Porque e eu quero, e peço a Deus, para não termos um reflexo daqui a 15 dias. Subscreve. Eu acredito numa coisa. Se todo o comércio, toda a indústria está a abrir, o futebol também tem que abrir. E, portanto, mas com as distâncias e com as máscaras. E, portanto, tinha que haver festejos, e tinha que haver distância e tinha que haver máscaras. Eu vejo milhões de pessoas ou milhares de pessoas sem máscara e não se passa nada e a polícia a ver. Isto é inaceitável neste momento. Agora, a culpa é do Sporting, a culpa é da Câmara, a culpa é da PSP, a culpa é do Governo, a culpa é de todos. Ninguém pode lavar as mãos e ninguém pode empurrar para os outros. Pinto da Costa tem toda a razão e tem que dar lições morais. E não nos podemos servir dos maus exemplos para dizer os outros também fizeram. Tínhamos de ter feito mais, tínhamos de ter feito um melhor planeamento, tínhamos de ter evitado isto. Só espero que realmente se consiga a imunidade em agosto e que isto corra bem, porque estamos todos em risco e isto tem que ser levado a sério. Mariana, só uma nota muito breve, que o João também é isso mesmo. Já te dou a nota, André, deixa-me ouvir primeiro o João. Afinal tem razão ou não, Pinto da Costa, João? O que é que eu acho? Acho que o Sr. Pinto da Costa não tem moral para dar conselhos a ninguém. O Sr. Pinto da Costa tem sido um promotor, voluntário ou involuntário, de situações permanentes de violência. E o que é que tem a ver com isso? Portanto, primeiro ponto. Deixa-me acabar, eu já lá vou. Em segundo lugar, o Sr. Pinto da Costa, como disse o André, e bem, como é uma pessoa inteligente, resolveu dizer que eram as autoridades lisboetas. Não é. É o governo do país. O país também é o dele. A Câmara Municipal é de Lisboa. A PSP também é dele. Tem calma que já lá vou. Eu não te interrompi. Agora deixa-me ir até ao fim. Portanto, o Sr. Pinto da Costa tem que perceber que há um governo no país. Ok? Que é uma coisa que ele tem dificuldade em perceber. Até porque ele lá... O Presidente da Câmara ele já o meteu no bolso, ou pelo menos meteu lá num comitê qualquer do Porto. Portanto, este é o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte. De facto, correu tudo mal. Bom. De facto, correu tudo mal. Mas correu tudo mal porque aquilo que o André diz, de ir buscar exemplos de países, aí dou razão ao Aníbal. Não se vai buscar exemplos de países que correm mal, por amor de Deus. Vai-se buscar exemplos de países que correm bem. E aqui, realmente, esteve quase toda a gente mal. Eu percebo tão bem. Uma pessoa está reprimida durante este tempo todo, um ano e meio em casa, não é? Fechado e tal, sem poder sair. A alegria de, ao fim de tantos anos, ser campeão nacional por um clube grande como o Sporting. E, portanto, realmente difícil de controlar. Mas há comportamentos que o Primeiro-Ministro do país já disse 300 vezes que são individuais. Isto tu criticaste-os bem. Não podem andar as pessoas na rua todas sem máscara.
Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. E aí são os adeptos que têm a culpa, deviam ter usado a máscara. O comportamento cívico faz parte daquilo que as pessoas devem fazer. E, portanto, aí não pode ser a polícia a andar atrás ou o governo a andar atrás, já estão fartos de avisar para as pessoas porem máscara. E, portanto, não faz sentido. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que a PSP foi a menos culpada, ok? No meio disto tudo. Porque a PSP recebe instruções do governo. E o governo, quem esteve muito mal, na minha opinião, foi o Ministro da Administração Interna, que tinha obrigações de organizar isto com a Câmara de Lisboa, aí sim com a Câmara de Lisboa, porque isto já se sabia que ia ser uma manifestação não só de Lisboa, o Sporting é grande. Foi festejado também em Coimbra, foi festejado também noutras cidades. Do país também para no resto do país. Portanto, é por isso que eu digo que a crítica que eu faço em relação ao Sr. Pinto da Costa, para além de subscrever a que o André fez, é a de, o Governo de Lisboa, ele gosta sempre de dar umas facadas a Lisboa, parece que isto não é tão Portugal como ao Porto, não é? Mas eu não eu pelo contrário gosto muito da cidade do Porto, tenho imensos amigos no Porto e não tenho nada quanto à cidade do Porto, zero. Pinto da Costa tem razão. O que eu queria dizer é o seguinte, na minha opinião, o principal responsável, para além das responsabilidades individuais, a principal responsabilidade, como é óbvio, num país, é como numa empresa, é do Presidente. Aqui foi do Sr. Ministro da Administração Interna. André, para fechar este tema... Vou ser muito sintético. O vento não se para com as mãos. Se alguém tem a ilusão que se podia travar esta emoção, é porque não sabe a realidade do que se estava a passar no universo Sporting. Não era travar, era ser melhor, não era ser um bocadinho mais organizado. Não tenho dúvida, já aqui disse. Agora também não vou estar a insistir e a repetir as críticas que já fiz. Eu não quis justificar estes erros com outros maus exemplos. Eu estou a dizer é que a fadiga pandémica é uma coisa real. As pessoas estão cansadas e é difícil conter multidões. Mariana, a minha última nota tem só a ver com isto. Imaginem que o Porto tem sido campeão ou tem ganho a Liga dos Campeões e eu pergunto se este mesmo clube que tem exigido a abertura dos estádios, como é que ia conter a euforia de uma cidade inteira, de um país inteiro, orgulhoso por essa conquista que o Porto não teve assim tão longe. E, portanto, eu não estou a desculpar, eu não estou a dizer que não está correto. Eu teria a mesma crítica, André. Eu não estou a dizer que aquilo que se passou na Escócia, que se vai passar na Espanha, eu não estou a dizer que está correto. Eu estou-te a dizer é que não se controlam emoções destas e multidões destas por decreto. Quanto mais se planifica, menos fica o livre-arbítrio. Ninguém quis controlar, isso é uma discussão que não vale a pena ter. Mariana, termino só com isto, podia ter corrido melhor. Para o mercado de transferências, Nuno Mendes volta a ser apontado ao Manchester United, do jornal inglês The Sun. Avança mesmo que o United já contactou o Sporting para tentar contratar o lateral esquerdo. O jornal Record tem noticiado o interesse do Manchester City, mas agora a imprensa inglesa diz que o campeão inglês não deve avançar pelo jogador de 18 anos, tal como Bruno Fernandes. Nuno Mendes é representado por Miguel Pinho, por isso as boas relações do empresário com o United podem ajudar um eventual negócio. Nuno Mendes tem contrato com o Sporting até 2025, com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros. Coates diz que a goleada sofrida com o Las Clines foi a melhor derrota do Sporting esta época. O capitão do Sporting explica que o plantel aprendeu muito com essa derrota na Liga Europa. Em declarações à SIC, Coates defende ainda que o Sporting merece estar na Liga dos Campeões. Sobre o discurso de Ruben Amorim, que só assumiu a candidatura ao título na reta final, o central considera que foi um fator decisivo para a conquista do campeonato. Diz também esperar que o próximo ano seja bom para o Sporting, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões. O Ruben Amorim já prepara a próxima época e vai tentar fazer história. O Sporting não é bicampeão nacional desde os anos 50 do século passado. A última vez que o Clube de Alvalade conquistou 2 títulos consecutivos foi nas épocas 1952-53 e 53-54. Estes campeonatos deram o tetracampeonato ao Sporting. A partir desses 4 títulos consecutivos, nunca mais o clube conseguiu ser campeão em anos seguidos. Na próxima época, o Sporting de Ruben Amorim vai por isso à procura de um bicampeonato que foge há muitos anos ao Clube de Alvalade. Aníbal, já aqui disseste que achas que o Sporting pode não repetir a proeza na próxima época. Porque é que achas que o Sporting não é favorito ao bicampeonato? Mariana, desde logo porque vai estar na Liga dos Campeões. E isto realmente é um desgaste tremendo. Depois, o Sporting não tem realmente um histórico. Agora, eu posso estar enganado. A minha opinião, eu lembro-me, por exemplo, de Boa Vista, por quem eu tenho tanto carinho, que quando foi campeão, a seguir foi no zero completo. E foi para a Liga dos Campeões e há um preço a pagar. E, em Portugal, até o momento,
a única equipe que tem mostrado que tem estofo para conseguir o desgaste, a intensidade da Liga dos Campeões e ter um bom desempenho a nível nacional tem sido o Futebol Clube Porto. Cada vez mais o preço é muito, muito alto. São viagens, são jogos de intensidade máxima, são jogos de concentração, são opções de jogar com a equipe, porque nós já falámos aqui sobre devem ou não aproveitar, portanto plantéis não é nada. Exatamente. Plantéis curtos, diz ali o João muito bem, e falta dinheiro. Portanto, o Sporting vai se bater com problemas na próxima época que não teve nesta época. E eu disse no início desta época aquilo que Coates veio dizer. A melhor coisa que aconteceu a este Sporting, e isto está gravado, mas foi... o Coates não disse no sentido de ficar com um calendário muito preenchido. Disse que foi uma derrota com a qual a equipa aprendeu muito. Mas eu digo mais que isso. Mas eu digo mais que isso. O Sporting precisava de focar e de se concentrar. Neste momento o Sporting vai ter a fasquia levantada, não vai ser fácil, e eu não acredito que na próxima época que tenha um desempenho minimamente similar a este. O facto de, André, esta época, o Sporting de Ruben Amorim ter superado muito as expectativas, dá outro otimismo para a próxima época ou não? Para dar uma grande responsabilidade, duas notas breves. Decoramos já que o Sporting não é favorito, foi o Aníbal Pinto que o disse, e nós gostamos assim. Este ano só fomos candidatos ao título mesmo na semana antes de sermos campeões, e portanto pode ser como o Aníbal diz. O Amorim também já o disse que achava que o Sporting continua a partir em desvantagem em relação aos rivais. E está ótimo, não se discute mais isso. Eu gosto de partir sem ser favorito e ser campeão. O que eu não gosto é de ser uma equipa que vai lutar e depois fica 20 ou 30 pontos. De segundo, se a questão é perdermos nas competições europeias, bem, então vamos todos começar a perder de propósito. Se isso fizer escola, se é assim que se é campeão, se querem reduzir o mérito do Sporting, isso é começar a perder logo no início e já não há problema. Ora, Mariana, eu queria dar uma nota e penso que este é o momento certo para o fazer, se não for tu dir-me-ás. Nós temos dito o título, Ruben Amorim, os jogadores. Eu fui um grande crítico de Frederico Varandas. No momento em que fui crítico, eu não me arrependo, eu não dou o dito por não dito. Eu tinha razão quando critiquei Frederico Varandas, é a minha opinião. Gosto do Frederico Varandas e os adeptos ou não. Quando houve aquele desacerto nas contratações, quando andámos nos Gézes, nos Eduardos, nos Rosiers, nos Bolazis, eu peço desculpa, mais aqueles, o Fernandinho e outros, eu peço desculpa, mas eu acho que tinha razão. Quando ele falou demais... O que tinha sido prometido aos adeptos e sócios do Sporting não é sequer a questão do sucesso. Eu quero dar hoje os parabéns a Frederico Varandas, de quem tive enormes divergências, e se for preciso, daqui a 6 meses ou um ano, criticá-lo, eu vou criticá-lo, eu não ganho um cêntimo com o Sporting, sou livre de poder dar a minha opinião. Frederico Varandas está de parabéns. O Guiana está de parabéns, já aqui elogiei o Ruben Amorim e os jogadores do Sporting, mas agora quero deixar, porque se quem está na liderança tem responsabilidades, e houve momentos onde eu, no lugar de Frederico Varandas, tinha-me ido embora, no mínimo para colocar à consideração dos sócios e dos adeptos se queria ou não continuar, eu hoje tenho que dizer que este título é muito mérito de Frederico Varandas, porque finalmente começou a fazer aquilo que tinha prometido em campanha, apostar na juventude, ter um técnico jovem que apostasse e que tivesse muita confiança naquilo que se estava a fazer, e vou até ser mais sincero ainda do que isto. Eu achava que podíamos fazer isso tudo, mas que o nosso grande objetivo era voltar à Liga dos Campeões para podermos encurtar distâncias para o Benfica e para o Porto. E Frederico Varandas conquistou-me pelo trabalho e conquistou-me por este sucesso que construiu, porque, sinceramente, eu quero que o Sporting seja grande, que torne a vitória um hábito, e vou citar aqui Josualdo Ferreira, que dizia, no Porto ganhar é como comer um chupa-chupa. Eu agora que deixei de fumar ando muito agarrado a essa história dos chupa-chupas, mas títulos até agora têm sido chuchar no dedo a não ser este. E o que eu quero é que nós passemos a ganhar com consistência. E o Sporting tem aqui uma grande oportunidade, porque é com sucesso que se constrói mais sucesso. E, portanto, já deixei aqui um grande elogio a Frederico Varandas. É inacreditável como é que a hashtag Varandas Out é tendência. Estas pessoas têm que arranjar um cérebro, não tenho outras palavras, não consigo ser mais meiguinho. Critiquei, elogio hoje e vou criticar ou elogiar conforme aquilo. Agora, ismos, o único ismo que eu conheço é o do Sportingismo. E, portanto, dito isto, a equipa do Sporting, da estrutura do Sporting, que está de parabéns, tem que se sentar e pensar aquilo que o Aníbal Pinto disse ainda há pouco, que ele tem toda a razão. Como é que se equilibra o sucesso? Como é que se constrói mais sucesso para a frente? E é aqui, esta é que é a grande arte, porque a arte não é de um título de 19 em 19 anos, não é o título cometa, é o título de trabalho consistente. Esta gente já provou, o Frederico Varandas, a equipa dele e o Hugo Viana já provarem que sabem fazer. E se já provaram que sabem fazer, agora juntem-se por uma ambição maior. O Sporting é muito grande e não pode estar a ganhar 19 em 19 anos. O dinheiro que vamos ter na Liga dos Campeões, eu tinha dito, eu fui mandatário de José Maria Ricciardi porque acreditava que era o homem que estava mais bem preparado para cumprir esta missão.
Os sócios do Sporting tiveram outra opinião e por mim está tudo bem, e agora vieram provar que se calhar eu não tinha assim tanta razão, apesar da confiança que tinha que isto ia ser feito, que era, nos 3 anos subsequentes às eleições do Sporting, tínhamos que estar na Liga dos Campeões para encurtar distâncias para Benfica e Porto. Agora é um momento, Mariana, em que os sportinguistas têm que estar unidos, não andar com parvoices. Eu não tenho outra expressão. Varandas alto é parvoice. Varandas alto é parvoice. Não há nenhum campeão no mundo que tenha, no dia a seguir, manifestações. Eu quero acreditar que aquela gente não existe. Quero acreditar que são computadores, que são robôs. Eu não consigo admitir que haja gente, no dia a seguir à vitória, em vez de dar os parabéns ao Presidente, venha dizer: sai, por favor. Peço desculpa. Este ano foi um ano de grande sucesso. De Frederico Varandas, não há dúvida, tu és um exemplo disso. Há quem criticasse Frederico Varandas e que neste momento está ao lado do Presidente do Sporting. Podemos dizer que houve uma mudança também nesse sentido. Só uma coisa que é muito importante para mim. Peço desculpa, isto é muito importante para mim. Eu não tiro uma vírgula. Eu não tiro uma vírgula a cada crítica que fiz, porque as críticas que eu fiz era porque eu achava que defendia o Sporting. E o elogio que eu estou a fazer hoje vem agora com um desafio aos sócios do Sporting e adeptos. Para o ano, assim que as condições pandémicas permitirem, é para comprar cativo, é para comprar gamebox e é para estar no estádio a gritar, se for preciso, Varandazine. Porque os presidentes passam todos, mas é nestes momentos que nós reerguemos a dimensão. Na primeira jornada, se a situação pandémica o permitir, é tudo para Alvalade a pagar bilhete, a esgotar o merchandising e a dizer Varandazine. Porque aqui não me interessa ao Frederico Varandas para nada. Nem nos momentos da derrota, nem nos momentos da vitória. Está lá ele agora, tiveram outros no passado, hão de estar outros para a frente. Se fosse eu ou um familiar meu, era a mesma coisa. Interessa-me o Sporting e, portanto, o Varandazine é enchermos o estádio. Porque o Varandazine não é nada disso. O Varandazine é que o Sporting é grande e, para ser grande, precisa de nós todos e não precisa desta tonteria. Eu não tenho outra palavra e, portanto, eu acabo só com isto, que é parabéns ao Frederico Varandas porque conseguiu o primeiro passo. O segundo é o mais difícil. O segundo é o que vai meter na história. Porque foi uma época de muito sucesso, João, porque não só ganhou no futebol o Sporting, como também nas modalidades consegue um grande ano com os tais 2 títulos europeus no futsal e no hóquei em patins e também títulos nacionais em outras modalidades. Para ti, Frederico Varandas é o principal responsável por esta época de grande sucesso do Sporting, não só no futebol como nas outras modalidades também? Isso sem dúvida, quer dizer, o Presidente é sempre o principal responsável de tudo, seja do mal ou do bem. Eu tive aqui grandes discussões ali com o Aníbal, por causa da obsessão vieirista do Aníbal. Mas o que eu acho piada, André, agora quando tu estavas a falar, eu estava a sorrir, não era por não estar de acordo, ou por achar, só achei graça que tu disseste Varandazine, Varandas alto. Nós no Benfica aquilo é tão popularucho que é Vieira Rua Vieira. Não. Vocês é aí, a hashtag não é essa. Desculpa, a hashtag não é essa. É tudo muito mais chique. Não. É tudo mais chique. João, a hashtag para o Vieira. A hashtag no Vieira. Não, também há. Chama-se Abdica Vieira. Também às vezes é um sucesso. Mas essa é a vossa. Eu tenho mas olha, o vosso movimento chamava-se, porque eu li aqui nas notícias, era o Acorda Sporting. E cada um tem o seu. Bom, mas respondendo aqui concretamente à Mariana, eu acho que o Frederico Varandas acertou, não é? Demorou algum tempo a acertar, como tudo na vida, não se acerta sempre. Eu lembro que mesmo presidentes muito experientes, como o presidente, como o Sr. Pinto da Costa, escolhem treinadores como o Lopetegui, não é? Claro. E portanto, quer dizer, há erros que não é, quer dizer, eu não estou a dizer isto para diminuir o Porto, hein? Para que fique claro, estou só a dizer... Tu escolheste o Jesus, ficaste em terceiro e gastaste 100 milhões. Estou só a dizer que há erros que saem caros aos clubes. Porquê é que não falas do Benfica quando contratou? Olha lá, porque falei agora do Porto. Porquê é que não falas do Benfica a contratar o Jesus e a gastar 100 milhões e a ficar em terceiro? Não te preocupes, ele já nos deu 3 campeonatos até agora. Não havia, eu espero que dê mais. Então tu vives dos campeonatos. Eu espero que dê mais. O Benfica está de parabéns. Eu também dou de parabéns. 4 épocas com o VAR tens um título. Posso acabar de falar? 4 épocas com o VAR tens um título. Quantos campeonatos é que tu ganhaste? Quantos troféus é que ganhaste este ano? Nenhum, 0. Ganhei a Supertaça. A Supertaça é do ano passado. Este ano quantos é que ganhaste? A Supertaça nenhum. Não ganhaste nenhum, 0. Essa cartilha. 0. E tu quantos ganhaste? Eu 0 também. Mas eu ainda tenho um para disputar. Eu ainda tenho um para disputar. A Supertaça não é um troféu desta época? A Supertaça não é do ano passado, é relativo ao ano passado. Esta época? Foi jogado esta época, mas é relativo ao ano passado. Então? Foi como disseram sempre. Não, a cartilha está errada. É uma discussão. Essa cartilha Não, foi como disseram sempre que o Benfica uma vez ganhou os títulos todos, incluindo a Supertaça, e disseram não ganhou os 4.
porque a Supertaça era do ano passado. É uma discussão que existe consoante quem é que ganha a Supertaça em cada ano. Mas está bem, fica lá com a Supertaça. Olha, ficas com a Supertaça e com o erro do Lopetegui. As duas coisas. Esta teoria, eu, por acaso, gostava muito do Lopetegui. Esta cartilha do Benfica estar todo contente pelo Sporting ter sido campeão, mas ou seja, todo contente. Porque o Benfica, todo contente. Porque o futebol do Porto não foi campeão. Esta história. Tu é que andas a festejar o segundo lugar, só te falta deitar foguetes, pá. Tomaras tu ter ficado no segundo lugar. Tu andas a festejar, só falta deitar foguetes. O que é que tu não darias para ficar no segundo lugar? A seguir ao primeiro é importante ficar em segundo. Não, e eu tenho pena de não ter ficado em primeiro. Não tens. Mas olha, tu eu não rabo à minha cara se ficasse em terceiro. Tu andas a festejar. Eu não rabo à minha cara. Precisamente também para o momento do Benfica, vice-presidente do Benfica pede humildade a Jorge Jesus na próxima época. Em declarações à Rádio Renascença, Jaime Antunes realça que o Benfica tem de partir para a nova temporada com uma atitude diferente. Defende ainda que esta é uma época falhada por ter ficado aquém das expectativas criadas. Ainda assim, o dirigente recusa que o lugar de Jorge Jesus esteja em risco. Lembra que no Benfica os contratos costumam ser cumpridos. Sobre a final da taça, diz que não há salvação para esta época, mas que a equipa de Jorge Jesus tem de homenagear os sócios com a conquista da Taça de Portugal. Centenas de adeptos estiveram junto ao Estádio da Luz a pedir a demissão de Luís Filipe Vieira. Apesar dos apelos da PSP, a manifestação contra o presidente do Benfica avançou e juntou centenas de pessoas nas imediações do Estádio da Luz. Os adeptos entoaram cânticos, os quais pediram a demissão de Luís Filipe Vieira, a quem apelidaram de ladrão. Foram também exibidas tarjas nesse sentido. Apesar do forte dispositivo policial e do perímetro de segurança, foram atirados petardos e usados outros engenhos pirotécnicos. A polícia foi obrigada a intervir. Da mesma forma, João, que dizias que Frederico Varandas é necessariamente o principal responsável pelo sucesso do Benfica. Luís Filipe Vieira é o principal responsável pelo sucesso do Sporting, aliás. Luís Filipe Vieira é o principal responsável pelo insucesso do Benfica? Luís Filipe Vieira é o principal responsável por tudo o que de bom acontece, de bom e de mau acontece no Benfica. Porque é o Presidente. E o Presidente tem que ser sempre o principal responsável. Aliás, ele deu uma entrevista, uma conversa lá que deu na televisão do Benfica, que foi muito criticada porque foi dada ao Pedro Pinto, e nessa conversa ele disse claramente que assumia as responsabilidades todas. Portanto, é evidente que é o Presidente que é o principal responsável, nem passa para a cabeça que seja de outra maneira. Ele próprio diz isso. Portanto, essa pergunta presumo que é retórica. Não quer dizer que esta contestação é justificada de alguma forma? Não, esta contestação é diferente. É assim, eu entendo, primeiro, eu sou favorável ao direito à contestação. Toda a gente deve poder contestar quando não está de acordo, não é? Não vejo razão para não contestar. Agora, nos clubes, há regras, como no país, há regras para manifestações e para não sei o quê. Quando as regras são violadas e as pessoas começam a partir coisas e a deitar coisas, enfim, entram no domínio da lei, não é? E, portanto, aí e cometem crimes e tal. Portanto, aí é uma coisa que é melhor perguntar ao Aníbal o que é que se deve fazer, porque ele é que é especialista nisso. Agora, eu não vejo mal nenhum em que as pessoas, quando não estão de acordo, contestem e que depois vão às Assembleias Gerais e votem. O que é facto é que o Luís Filipe Vieira, com todas as qualidades e defeitos que tem no Benfica, eu só me refiro à parte do Benfica, porque o resto, lá da vida dele, não tenho grandes comentários a fazer, a não ser que preferia que não afetassem a imagem do Benfica, mas infelizmente não é isso que acontece, porque as notícias obviamente todas salpicam os clubes, já aqui falámos disso, mas sobre as manifestações, eu acho legítimo, quando corre mal, acontece isto. Esta manifestação, como todas as outras que foram feitas pelo Rua Vieira, mas não sei o quê, foram coisas pequenas, meia dúzia de pessoas, uma dúzia, umas dezenas, é indiferente. No caso do Sporting, que eu tenho aqui, dizia 3.000 adeptos. O que é facto é que os presidentes dos clubes não podem gerir a partir da rua. No Sr. Pinto da Costa foram pôr petardos e inscrições nas paredes da casa dele. Quer dizer, os presidentes dos clubes não podem gerir a partir de manifestações de meia dúzia de adeptos. Têm que, obviamente... Acho que é apenas uma minoria que está contra... É uma minoria ruidosa, mas que tem... Quer dizer, vamos lá ver, na medida em que estas minorias têm... Nas eleições já foi... Não, mas isso não é... Está bem, mas não é... Vamos lá ver, eu não confundo uma oposição legítima que foi feita nas últimas eleições e que foi corporizada pelo Rui Gomes da Silva e pelo Noronha, não confundo isso com petardos e coisas na rua,
e insultos e ameaças de morte ao Presidente, como já aconteceu. Portanto, a contestação é uma minoria, mas a oposição não é Não, a oposição é completamente legítima e não há razão para que não haja oposição. Quer dizer, o que eu digo é que normalmente a oposição é mais visível e mais ruidosa quando as coisas correm mal. E as coisas no Benfica, não há como dar a volta a isso, este ano correram mal. E portanto, obviamente, eu que isso diria, corresponde a um aumento de volume. Muito mal. Correram muito mal, sim. João, olha lá, não me coisa. custa, Aníbal, agora falando a sério, não me custa nada reconhecer. Correram muito mal. Quer não dizer, tens outra solução? Correram muito mal. Não agora, tens outra solução. Se correram muito mal, é normal que haja oposição. Então vamos ver. Obviamente, tudo conta petardos, tudo conta insultos. Também não vou falar da vida pessoal do Vieira, se afeta ou não o Benfica. Agora, há uma coisa que aqui me interessa. Diz lá. Não vamos pensar que são meia dúzia de gatos pingados, porque todo benfiquista que se preze tem que estar revoltado. Estou a dizer ali, a Mariana mostrou imagens. Não, é que eu não estou a falar dali. Eu estou a falar da oposição. Não, a oposição não. A oposição teve 36% nas eleições. Se tu pudesses ganhar 2 taças de Portugal este ano, nem isso minimizava o insucesso da época. Mas ninguém está a dizer que minimiza. Não. Olha, eu escrevi uma coisa para o Record amanhã, podes ler. Meia dúzia não é, são... Não, Mariana, mas atenção, atenção, que estas imagens... Não, Mariana, a legenda destas imagens, dada pelos seus colegas da CMTV, eu ouvi em casa, misturaram-se duas coisas. As pessoas que estavam a fazer a crítica ao Vieira e as pessoas que foram lá para aplaudir a equipa à entrada do estádio. Foi o que ele disse. Aquilo que foi dito é que estes mesmos adeptos, os mesmos adeptos que estavam nesta zona e que correram, tanto contestaram o Luís Filipe Vieira como apoiaram a equipa. Portanto, era isso? Exatamente. Está aqui em causa não é a equipe, mas naturalmente não eram é a direção. Não eram duas fações, era um grupo de adeptos. Eu pensei que havia adeptos a apoiar o Benfica, foi o que eu percebi. Duas atitudes diferentes. Por um lado contestou o Luís Filipe Vieira, por outro... Mas, Mariana, veja uma coisa, não é isto que faz a gestão dos clubes. A gestão dos clubes não pode passar por isto, quer dizer, e portanto... pode passar pela oposição legítima. E essa no Benfica tem que passar pelos resultados. E essa no Benfica. E esta direção do Benfica, quando acabar a época e na próxima semana, tem a obrigação de fazer um meia-culpa, pedir desculpa aos sócios pelo péssimo investimento que fez. Mas tu sabes o que é que eles vão fazer, não sabes? Eu não estou a dizer, estou a dizer o que devem fazer. Isso é o que tu achas. E não vale a pena andar aqui a dizer que ganhar o derby e ganhar a taça, que vamos ver se ganham, ganham. Mas ouviste-me dizer isso? Estou eu a dizer. Lá. Agora, o Benfica dizes coisas que eu não disse. Vergonha da campanha que fez. Tem que justificar isso aos sócios. O Benfica não tem que ter vergonha. Deve explicações aos sócios, Luís Filipe Vieira? Isso eu acho que sim. Isso lá dá. Estamos de acordo. Dá justificação. Estamos de acordo. Dá justificação. Finalmente. Eu, aliás, uma das críticas que tenho feito à direção e que já transmiti até é que eu entendo que a relação com os sócios tem que ser melhorada. E faz sentido, no fim de uma época, fazer um balanço e dar explicações aos sócios. Isso, para mim, é absolutamente indispensável. Vamos aguardar o balanço e as explicações. Mas eu estou convencido que vão fazer. Vamos aguardar. Rapidamente, André, sobre Luís Filipe Vieira, achas que depois desta época a oposição e a contestação a Luís Filipe Vieira já são maiores do que eram no início desta temporada? Acho que mesmo que sim, tenho sentido isso nos contactos que as pessoas me vão fazendo e não é indissociável e não é conversa do Aníbal Pinto. É verdade. No início da época foi prometido um Benfica que ia arrasar e jogar o triplo. Não fui eu que disse, não foi o Aníbal, não foram os jornalistas, nem foram os adeptos e sócios do Benfica. Foi isto que lhes disseram. E o Benfica não jogou o triplo, não arrasou, os 100 milhões foram mesmo investidos e aquilo que nós tivemos a meio da época foi as 50 razões, não sei do quê. Não há nenhuma razão que justifique tão pálida exibição do Benfica, e a exibição não é num jogo, a exibição durante o campeonato, e mais estranho era ver um Benfica que de vez em quando aparecia com grande qualidade e desaparecia na segunda parte. Outras vezes aparecia sem qualidade nenhuma e aparecia na segunda parte com qualidade. E depois ouvir Jorge Jesus a dizer que a segunda parte da época do Benfica é muito pouquinho, e o Benfica, como eu disse ainda há pouco, o Porto e o Sporting tiveram um bom campeonato. O Benfica foi uma equipa atípica até para os pergaminhos do que o Benfica, de Luís Filipe Vieira, nos habitou. Portanto, Mariana, no fundo é isto. É o fim de um ciclo, na minha opinião, que se começa a desenhar no horizonte, e o Benfica habituou-nos com o Luís Filipe Vieira. Mas é mesmo o fim do ciclo. O Presidente anunciou que não se recandidatava. Sim, mas essas coisas, esses anúncios para mim causam sempre complexidade. Ao Futebol Clube do Porto, os adeptos do Porto estão a pedir nas redes sociais a continuidade de Sérgio Conceição, o técnico